Paz do Senhor, venho trazendo mais uma palavra de edificação. Hoje eu quero testemunhar uma visão que eu tive há mais ou menos um ano atrás. Um ano atrás, quando eu tive essa visão, eu não pude contar essa visão que eu tive, porque eu ainda não tinha algumas redes sociais para poder fazer isso. Mas hoje eu posso testemunhar a visão que eu tive. A visão começa assim. Há um ano atrás, eu tive essa visão que eu estava em uma casa muito grande. E essa casa era tão grande e eu começava a varrer aquela casa. No momento que eu varria aquela casa, começava a vir muitas pessoas e começava a me ajudar a varrer aquela casa. Então eu comecei a contar quantos cômodos tinha aquela casa. E eu contei 7 banheiros e 9 quartos. Então, naquele exato momento, eu saí dali e eu fui para a varanda daquela casa. Aquela casa tinha andares e eu fui para o andar de cima e tinha uma varanda ali. E quando eu cheguei naquela varanda, tinha um quarto. Aquele quarto estava cheio de cachorro, cheio de fezes de animal e tinha 2 mulheres ali dentro. E quando eu cheguei na porta daquele quarto, aquela mulher olhou para mim e me disse: "A minha filha morreu, você quer que eu te mostre?" E eu disse: "Não." E ela pegou um caixãozinho pequeno, estava para abrir para me mostrar. Então eu saí correndo, e quando eu saí correndo, eu queria descer as escadas, mas eu não podia, porque aquela varanda tinha muitas plantas enramadas e aquelas plantas começavam a se enrolar em mim e começavam a segurar. Eu lutava para tentar me soltar, mas aquelas ramos daquelas plantas começavam a segurar os meus braços e as minhas mãos. Então, a um certo ponto, eu agarrei no ferro da proteção daquela varanda e eu olhei para baixo. E quando eu olhei para baixo, eu vi a terra se abrindo. A terra se abriu e no momento que a terra se abriu, eu vi um caminhão do exército e a terra engolia o caminhão do exército. Eu primeiro via um caminhão do exército, e quando eu olhava para aquele caminhão do exército, naquele mesmo lugar eu via a terra se abria uma rachadura enorme. E quando aquela terra rachava, ela começava a engolir aquele caminhão, e aquele caminhão sumia dentro da terra. Aí muitas pessoas vão me perguntar: o que quer dizer e por que você me está falando isso? Pela manhã eu orei ao Senhor e eu pedi ao Senhor discernimento de espírito, porque eu não havia entendido aquela visão. No momento que eu comecei a orar, o Espírito Santo começou a me dizer assim: aquela casa que você estava varrendo, representa a sujeira, representa o pecado. E as pessoas que vinham te ajudar representam as pessoas que eu estou levantando para a obra. Então, quando eu cheguei no quarto, aquele quarto cheio de fezes representa o pecado das pessoas. Aquele caixão que aquelas 2 mulheres queriam te mostrar representa a oferta do pecado de Satanás, mas sobretudo as mortes. E também, aquele caminhão do exército que foi engolido pela terra será uma nação. Aquele caminhão do exército representa uma nação. E eu dizia: Senhor, mas que nação é essa? Então o Senhor me revelou que aquela nação era o Rio Grande do Sul. Essa visão eu tive um ano atrás. E agora, há pouco tempo atrás, que eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor, eu questionava o Senhor, porque o Senhor não me havia permitido de revelar essa visão assim que eu tive. E o Senhor me disse: tudo tem um tempo. Ainda não acabou. Você pensava que essa visão era para o que já aconteceu? Não, essa visão que eu te dei é para o que ainda vai acontecer.
Essa visão que eu te dei não é devido ao alagamento que teve no Rio Grande do Sul, mas é o que está por vir ainda no Rio Grande do Sul. Porque o meu juízo ainda não se acabou. Ainda tem mais. Tem mais. E o Senhor me dizia, tem mais. E ai da terra, ai da onde eu pesar sobre a minha mão, e aqui está. Eu quero dizer uma coisa, Gramado, a cidade de Gramado, tenha cuidado. Ali o Deus vai derramar do juízo do Senhor. Santa Maria, Deus está com a mão estendida. Canela, Deus está com as mãos estendidas para juízo. O Senhor está ceifando a terra. Eu repito, Gramado, Santa Maria, Canela, Deus está com as mãos estendidas para juízo, porque o pecado dessas nações, desses 3 lugares, chegou aos olhos de Deus, chegou às narinas de Deus. Arrepende enquanto há tempo, porque a mão do Senhor está estendida para juízo. Eu vou repetir mais uma vez, Gramado, Santa Maria e Canela, essas 3 cidades do Rio Grande do Sul, o Senhor está com as mãos estendidas para juízo. Arrepende enquanto há tempo, arrepende antes que o Senhor derrama da sua ira e julga o pecado e a iniquidade dessa nação, pois o Senhor está irado, aleluia. Não me importa o que vão dizer, eu estou aqui profetizando o que Deus me mandou fazer. Eu estou trazendo o que Deus me pediu para fazer. Aleluia! Está entregue. Agora espera e verás, porque o juízo de Deus tarda, mas não falha. Deus seja louvado.